Olá, menina, nem te conto. O menino, papai, mamãe, titio, titia, quem estiver nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um programa Menina, nem te conto. Vocês estão bem? Antes de eu apresentar minhas convidadas de hoje, vou te fazer um pedido. Passa lá, dá uma curtidinha. Comenta, compartilha, manda para sua amiga, manda para sua mãe. Tô recebendo bastante recadinhos de mães que estão sendo abençoadas nesse mês do Dia das Mães. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com alguém, combinado? Tô contando com você, hein? Oi, amiga Sara. Oi, amiga Tássia, tudo bem? Amiga Sara não é convidada. Não, mas já tenho cadeira cativa aqui. Ninguém tira eu daqui. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Todas bem. Hoje nós temos duas convidadas, como eu disse, esse mês a gente está comemorando o mês das mães, porque um dia só é pouco, É pouco, né? tem que ser um mês. Pelo tanto que elas nos aguentam, né? Teria que Gera ser muito ano. assunto. Estamos aqui hoje, então, com duas convidadas. A Alcione, tudo bem, Alcione? Tudo bem, e vocês, meninas? Muito obrigada por ter me convidado. Para mim é um Obrigada privilégio. você de nos dar um presente de 4 meninas. Duas que já estão aí. Uma já passou, uma agora tá. E tá vindo mais aí. Não? Não. Seja muito bem-vinda, Alcione. Prazer ter você aqui. Tudo bem, Noemi? Olá, meninas. Tudo bem, meninas? Tudo jóia? Estou Seja muito feliz. bem-vinda no nosso podcast. Obrigada. Um prazer estar com vocês. A Noemi, que é mãe do Pedro. Isso Hoje a mesmo. gente está dividida aqui, né? Uma mãe de menina e uma mãe de menino, que é para não dar briga. Vocês estão bem, tranquilas, Tranquilas. não estão nervosas. Estamos. Faz parte. Daqui a pouco os meninos ali ficam falando assim pra gente, ó, já deu tempo, tá na hora de acabar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é engraçado. Quando a gente é adolescente, a gente acha que mãe não faz isso, né? É só os amigos que fazem, né? Eu falo que depois que eu casei, a gente começa a ter um olhar tão diferente de mãe, né? Hoje a gente vai falar sobre conselho de mãe. Você já pediu conselho para sua mãe? Se não pediu, você vem me contar que você vai apanhar no bumbum. Ah, não pode bater, né? Não pode bater. Vou te dar um abraço bem apertado. Peça conselho para sua mãe, hein? Mas vamos voltar aqui. Falar um pouquinho hoje sobre conselhos de mãe. É fácil, gente? Não, não é. Não é fácil, mesmo porque muitas vezes nossos filhos não pedem conselho. E seria tão mais fácil se pedisse, né? Porque é tão bom quando a gente tem um grupo de apoio para nos ajudar, nos orientar. E estamos aí para isso, né? Esse é o papel dos pais, orientar, ajudar, ser suporte. Então, nós estamos disponíveis. E às vezes o adolescente, né, Noemi, tem aquela visão de que a minha mãe só vai me criticar, ela não vai me ajudar em nada. Exato. Não é? Sabe que eu fui uma adolescente que, posso me dizer assim, privilegiada. Porque a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Sim, eu sempre tive esse apoio assim em casa. E o que eu costumo falar assim para o Pedro, e um conselho que eu dou para as mães e para as meninas que estão aí nos assistindo hoje, é se abrir, é ter essa liberdade, ter essa confiança, né, dentro de casa. Porque é muito bom ouvir um conselho de mãe, mesmo que às vezes você fale assim, nossa, não é isso que eu queria ouvir. Mas com certeza é o melhor para sua direção, é o melhor para você. E às vezes tem aquela impressão de que quem vai me entender é a minha amiga, né? Que tá ali comigo todo dia. A minha mãe não me né? entende. Minha mãe não me entende, ela não viveu nesse tempo. No tempo dela não tinha essas coisas. Sim. Mas sabe, Tássia, que muitas vezes, por mais que a gente tente acertar, e a visão assim da mãe cristã é essa também, né? Levar o filho a Cristo, levar o filho a fazer boas escolhas. Mas por mais que a gente fale assim, nossa, a mãe sabe tudo ou a minha mãe é perfeita, não. Nós não somos perfeitas também. E nem sempre a gente sabe nem de tudo, sempre né? sabe de tudo. E muitas vezes temos que pedir perdão. Porque Sim. às vezes isso foi algo que eu tive que aprender como mãe.
né? Que muitas vezes a gente erra, né? Às vezes as nossas escolhas não são sempre assertivas. E a gente tem que pedir perdão. Ó, você me desculpe, né? Mas foi tentando fazer o melhor. Sim. Foi tentando acertar, foi tentando levar você a tomar a melhor decisão. E a gente aprende tanto com eles, né? Sim. A gente aprende errando com eles, aprende com os erros deles, né? Então precisa ter uma parceria. Eles nos ajudando e sabendo que a gente também e por é mais passivo que de... sejam filhos, né? É uma outra pessoa, né? É uma outra personalidade. A gente vê que personalidade muda muito, mesmo de mãe para filho, né? É outra personalidade, é outro temperamento, é outro tempo. Eu né? que eu diga. Tenho 3 filhos, é uma mãe só, mas totalmente diferentes. Não dá para poder criar da mesma forma, não dá para educar da mesma forma. Eles têm o seu jeitinho especial, que é o único que Deus formou. E por né? mais que você comece lá no berçário, né? Do mesmo jeito, Uma hora vai chocar, diferente, né? É diferente. As mães que têm mais de um filho, que nem eu só tenho um, mas as mães que têm mais de um filho costumam dizer, né, que nem sempre, ou na maioria das vezes, um não é igual ao outro, né? Um tem uma personalidade, outro tem outra personalidade, mas eu acho assim que o que vale ressaltar é que os princípios bíblicos, eles são imutáveis. São os mesmos. Então, por mais que um filho seja diferente do outro, e por mais que, deu certo com um, o tipo da maneira de lidar não deu certo com a outra, mas a verdade bíblica é a mesma. É isso que eu sempre falo para o Pedro, né? Quando eu vou dar um conselho para ele, ou quando eu vou orientá-lo a alguma coisa, eu falo, Pedro, princípio bíblico é inegociável. Então, tá na palavra de Deus, é aquilo, e não tem o que trocar. Né? E eu acho que para a mãe também tem que quebrar um pouco esse paradigma de que eu vou dar conselho para o meu filho, então eu preciso sentar ele na mesa. Se é aquela coisa totalmente formal, né? Sim. Às vezes o conselho tá num bate-papo, numa conversa, né? A gente conversou um podcast anterior, volta lá para você assistir, que tá muito legal. A gente falou sobre ajudar, né? O filho ajudar a mãe, às vezes, ali lavando uma louça. Quanta informação Dobrando você não uma consegue roupa. tirar ali, às vezes, do lavando uma louça, né? Como foi seu dia? Aí começa a falar, e ali numa conversa simples, você já consegue dar um direcionamento, dar um conselho, sem que seja aquele, vamos dizer, usar a palavra peso, né? Daquele momento de eu vou pedir um conselho, né? Que às vezes essa palavra assim, sentar para pedir um conselho para minha mãe, parece que às vezes assusta, né? Mas na verdade o conselho nada mais é do que uma conversa. Uma troca. Que vai sair dali um direcionamento, como que eu vou agir em tal situação, né? Sim. Um dos momentos onde eu mais me abri, assim, e pedi ajuda pro meu pai era quando ele me trazia pro trabalho. Então, tipo, no trajeto, eu lá conversando, falando da minha vida, nananã. Com a minha mãe eu faço isso mais no dia a dia, né? Mas meu pai, como trabalha fora, era no trajeto. Então, eu acho que os pais, eles precisam muito... eles precisam estar presentes em todos os momentos. E não é tipo, tô levando meu filho na escola. É uma oportunidade. Acho que foi a Camila mesmo que disse que no final, quando ela leva a Carol para a escola, no final, quando ela vai sair, ela pede para repetir uma frase para ela se lembrar de quem ela é, né? De que ela é de Deus, que ela tem princípios, que tem valores. Então, acho que é muito disso, né? De você estar atento aos momentos que você está vivendo. E o legal, Sara, o tempo que você tem que ter, então, com o seu filho, né? E você saber ouvir. Porque isso também faz uma diferença assim, enorme. Você saber ouvir o adolescente e o filho saber ouvir a mãe. Então, é no sentar, é no levantar, né? Como a Bíblia diz, né? Coloca lá na porta de casa, amarra na testa. Então, às vezes, assim, num diálogo, fazendo uma caminhada, levando para a escola, mas você tem que ter esse tempo. Né? E para que vocês mesmo que são mães, nem sempre o filho precisa falar, né? Mãe, primeiro que mãe sente, né? Eu comentei que esses dias eu estava doente e eu não falei nada para minha mãe, fui para o hospital, tal. Eu estava no hospital, ela mandou mensagem: "Você tá bem?" Falei: "Tô". Ela falou: "Tem certeza?"
Eu falei, mãe sente mesmo, né? Não. Eu falei, não, mãe, eu não tô. Eu tô no hospital, mas entendeu? Mas sabe o que eu falo pro Pedro? Que o Espírito Santo revela. Não adianta esconder, porque o Espírito Santo, ele revela. Sim. E é incrível essa parceria também que o Espírito Santo tem conosco, mães. Porque é algo assim extraordinário. Porque ele vem mesmo e te dá ali uns assopros, assim, que você fala, você pega, assim, ó, saber ouvir, né? Tá ali atenta para ouvir a voz mesmo do Espírito Santo. E a mãe tem que estar atenta ao filho, né? Porque filho dá sinal de que tem alguma coisa errada. O olhar fica diferente, até em casa, as escolhas. Inclusive, eu até comentar aqui uma experiência que a gente tem muito lá em casa. A gente está sentado assistindo filmes, séries, assim, até o posicionamento deles em relação a alguma cena, aí já fica assim, pera, mas como assim? Vamos conversar sobre isso. Espero acabar, mas você falou sobre isso. Por que você falou isso? Eles começam a se posicionar diferente. A gente precisa estar atento a essas coisas. Sim. É a forma que eles vão se expressar. E lá em casa eu fico atenta a esses momentos. A gente está dobrando roupa, porque lá em casa, como são muitas meninas, todo mundo dobra roupa. Graças a Deus. Imagina a quantidade de roupa que tem para dobrar, gente. Em casa são 2 e é bastante roupa. Então, aí a gente está dobrando roupa e a gente está conversando. E assim, eu começo a questionar sem esse julgamento, que eu acho que a mãe e o pai, eles precisam conversar sem o julgamento. Porque se há um julgamento, o que acontece? Bloqueia. Eles se fecham. E a gente conhece pelo olhar. Eu conheço as minhas filhas. A minha mãe falava assim, você tá me rodeando demais. O que você quer me falar? E eu costumo até falar com elas bem assim. A minha filha estuda integral, né? Minha adolescente. Eu morro de medo, porque eu não estou lá o tempo todo para proteger, orientar. Eu falo assim, olha, Deus está lá. E você pode me esconder qualquer coisa. Eu estava até falando isso com a Noemi. Você pode me esconder qualquer coisa, mas de Deus a gente não esconde nada. Então, a gente precisa ser honesto, verdadeiro, falar a verdade sempre. Buscar essa ajuda. Porque o seu grupo de apoio são seus pais, é a sua família. E eles costumam brincar assim, né? Se a mãe falou, não vai dar certo. É igual quando você cria uma amizade, a mãe fala assim... essa amizade não é para você. É melhor você não ser amiga dessa pessoa. Aí a gente dá um tempinho, né? A gente insiste, mas dá ruim, né? Dá ruim. Tem uma pessoa que a minha mãe falava assim para mim, eu olho para essa menina, para mim, ela tem cara de falsa. Eu falava, vai, mãe, nada a ver, porque você não conversa. Ah, mas foi dito e feito. Não passou um tempinho, aconteceu uma situação, minha mãe falou, tá vendo? Eu te falei. E assim, minha mãe não tinha nem contato com a pessoa. Mas ela falou, tá vendo? Eu te falei que não era para você ter amizade com essa pessoa. E aí eu acho que entra muito no que a Noemi falou, né? Que é ali a ligação com o Espírito Santo. E sabe, meninas, às vezes alguém pode estar nos assistindo e não esteja nessa mesma situação. Minha mãe é uma bênção, minha mãe tem esse olhar cristão, né? Então, seja você uma bênção. Sim. Né? Seja você uma bênção, ore pelos seus pais, ore pelos seus responsáveis, para que eles venham a conhecer a Jesus, para que eles venham a ter essa intimidade com o Espírito Santo, né? Para que eles possam ser um canal de bênção na sua vida. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas essa não é a realidade da minha casa. Meus pais nem ligam para mim, eles não me dão tempo, apoio, eles não me ouvem, eles só me julgam, né? Eles se acham sempre o certo, eu tenho que fazer, pronto, e acabou. Né? Que nem em casa também, sempre quando eu direciono o Pedro às escolhas dele, em primeiro lugar, eu procuro mostrar na palavra de Deus que aquilo é a vontade de Deus e que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, ela é agradável, né? Então, em primeiro lugar, nas nossas escolhas, é para quê? É para cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? Mas, de repente, não é a realidade de alguém que esteja nos assistindo, né? E como que eu vou ser? Então eu vou desistir? Não. Ore. Seja luz dentro da sua casa, seja bênção. E o que a gente sempre fala, né, para eles, faz o inverso, então. Sim. Né? Minha mãe nunca me abraçou, então chega você e abraça. Você sente falta de um abraço? Chega você e abraça. A Alanis até brincou, né, que ela gosta muito de abraçar, e a Christian já não é tanto do toque físico.
Mas a Alanis falou o que eu faço. Eu chego em casa e agarro ela e aperto ela. Eu falei, e é isso. E tá tudo não bem. Não espera só da outra. A gente tem mania de achar que é porque minha mãe, ela que tem que vir. Não, vai você. A gente não sabe nem como foi a realidade dela com os avós, né? Com os pais. Às vezes não tinha isso dentro de casa, então não se criou esse hábito. Mas se você tem a necessidade, tem sim que ir atrás, né? Como a Noemi falou, começa a orar, pedir para Deus. Como que eu faço, né? Qual direção? Como que eu tenho que chegar na minha mãe? Ou como que eu chego no meu pai para falar para ele que eu preciso de um direcionamento nisso, né? Em questão às escolhas, né? Seja luz, né? Seja luz dentro da sua casa. Cuidado. De repente você está assistindo vendo coisas que aquilo não vai trazer coisas boas para dentro de você. Você não vai conseguir ser essa luz, né? Hoje em dia está tão fácil aí, né? A questão das redes sociais, né? A internet e coisa e tal. Então, pensando em escolhas ainda, se eu quero ser uma bênção dentro de casa, faça boas escolhas, né? Coloque lá um louvor. Cuidado com o que você tá vendo. Cuidado com o que você está acessando, né? Põe lá um louvor para abençoar a sua casa, põe lá uma oração, alguma programação que ocorreu aqui na igreja. Enfim, tem muitos meios, né, para que você possa ser a bênção dentro da sua casa, né? E através disso também fazer boas escolhas, né? Noemi, mas e quando o adolescente tem esse suporte, tem a família, né, tem a igreja, e mesmo assim ele faz escolhas ruins? Porque a gente tem que entender que nós também erramos, nós mesmo, né, com a orientação do Senhor, nós também fazemos escolhas ruins. E nem sempre lá na escola vai ter o pai, né, o pai e a mãe para orientar. Sim. Então, se ele fizer a escolha ruim, o que fazer sem esse julgamento, sem o peso do julgamento? Como ser o suporte para eles nesse momento? Eu acho que o importante é saber que eles são passíveis de erro, assim como nós podemos errar. Nós erramos constantemente ao orientar, talvez a gente oriente de forma errada. A gente precisa buscar sabedoria em Deus, na palavra do Senhor. Mas quando eles errarem, eles precisam saber que eles erraram, reconhecer, e a gente precisa ter um coração perdoador. Porque é assim que eles vão entender o que é o perdão de Deus, a misericórdia. Não olhar com julgamento, né? E reconhecer o erro, reconhecer que aquela escolha foi ruim e dialogar sobre isso. O que eu aprendi? E a repreensão é diferente do julgamento, né? Exatamente. É diferente você corrigir a pessoa por algo que ela fez errado e tudo bem, né? Errou, ok, mas está errado. Isso. Então, daqui para frente, o que tem eu que ser aprendo diferente. com isso? Mas é diferente do que você olhar e aquele... Por que você foi fazer isso? É o amor, né? É o amor. É o amor. É o amor. Acho que é a 1 Coríntios 13 que fala sobre... Aquele capítulo que fala sobre o amor. E tem um versículo que diz que não adianta todo conhecimento, toda sabedoria, se você não tiver o amor. Exatamente. E eu acho que isso se cabe muito ao cuidado do pai e da mãe. Porque ele pode ter experiência, ele pode ter sabedoria, ele pode ter vivência, mas se ele não tiver o amor para falar com o adolescente, com os filhos... E essa questão de nada. amor, Sara, é tão séria que eles precisam ter a convicção e a certeza que, independente daquilo que eles vão falar, daquilo que eles vão fazer, nós o amamos. E a casa tem que ser o lugar de abrigo, né? Isso. Aquele lugar de refúgio, que eu posso ter errado, mas eu vou voltar para minha casa, porque é lá que eu vou encontrar o abrigo que eu preciso. Lá que eu vou encontrar o amor. É. E não é assim com Deus? Sim. É exatamente assim com Deus. Imagina se Deus olhasse com um olhar diferente para nós a cada erro nosso. Porque quando a gente é mais novo, assim, você tira aquela nota vermelha na escola, né? Você sabe que você vai mostrar pro seu pai, pra sua mãe. Vai levar um puxão de orelha. Vai levar um puxão de orelha. E eles vão te forçar a estudar mais e vai passar. Então, é isso que a gente tem que levar para tudo na vida, né? Sim. A gente vai ter a correção. Porque tá errado. Tem que ter. A gente não tá dizendo aqui que o pai tem que passar a mão na cabeça do filho. Isso. Muito pelo contrário, né? A Bíblia mesmo fala, né? Que o pai que ama, disciplina, corrige. Então, se você ama seu filho, você vai corrigir. E isso demonstra amor. Porque quem não corrige, tanto faz como tanto fez o que você tá fazendo, que, né? Na verdade, a Não gente tem precisa importância, colocar né? no peso mesmo, é o amor. Em tudo.
né? Buscar esse amor na palavra de Deus. Qual conselho que vocês dariam, então, para os adolescentes agora, que estão com um problema assim, tem uma escolha e não sei o que fazer? Espírito Santo. Buscar a orientação. Primeiro, a orientação sempre tem que ser na palavra de Deus, que o Espírito Santo. E tem esse grupo de apoio, o adolescente tem esse suporte que é o pai e a mãe. Ele precisa falar, expressar exatamente qual é a dificuldade dele, porque ele não consegue fazer nada sozinho e ele não precisa fazer nada sozinho. E tem guerras também, né, Alcione, que eles não vão conseguir vencer. Não sem precisa, ajuda. não tem necessidade. Né? Eles vão precisar das pessoas mais experientes, que já passaram por aquilo, para dar um suporte, para orar junto, para estar ali, sabendo que a peteca não vai cair. Eu estou com você. Estamos juntos, E eu posso não ter vivido a mesma guerra que você, mas a gente pode orar junto. Mas nós podemos orar juntos. Mas eu estou aqui com você, né? Isso. Te ajudando. E se não encontrar isso, às vezes, em casa, no pai e na mãe, Eu ia comentar tem a agora. igreja. Tem a igreja, né? igreja. Eles São têm os líderes, né? Tem os nossos pastores que estão sempre aí para nos atender, para nos auxiliar. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Você não precisa sofrer sozinho. Sim. Não precisa. Porque você não está sozinho. A gente está aqui para te ajudar, para te apoiar. Então, vem conversar com a gente. Às vezes tem vergonha, né? Nossa, mas eu vou falar isso. Nossa, que absurdo. Como que vai encarar eu falando isso? Ninguém aqui nunca pecou, nunca errou, né? Então, o julgamento é nosso. A gente já tem isso por nós mesmos, né? Eu assisti uma palestra ontem de um psicólogo que ele falava assim, que a pior culpa já é a nossa. Então, eu não preciso de mais ninguém para ficar me culpando, porque a gente já se culpa muito pelas coisas erradas que a gente faz. Então, procure ajuda para que essa culpa saia de você, né? Para você conseguir conversar com outras pessoas, dividir. Vamos lutar junto por isso. Ó, me liga, manda mensagem de madrugada que a gente vai te ajudar, a gente vai orar. A pastora Edna até contou que eu passei uma situação na minha adolescência que minhas amigas saíram da igreja e eu fiquei sozinha. E eu falei para ela, e agora? Eu não vou mais na igreja, porque eu estou sozinha. E ela falou para mim, você vai sim e eu vou sentar com você. E ela ficou ali por um longo período, ela sentava comigo no culto. Ela foi o seu suporte, né? Então, é isso, né? Você tem líderes, você tem pessoas ali por você, né? Não Então, tá tá sozinho. difícil? Procure ajuda. Estudos. Estudos. Eu Vai acho. estudar. Essa questão. Esse não dá para fugir. Esse não dá, tem que estudar. Não, mas na verdade eu vejo que eu falo pelas minhas filhas. Essa é uma área que eles sentem muito inseguros, muito ansiosos. O que eu vou ser quando eu crescer? Né? Sempre tem essa pergunta: o que eu vou fazer na faculdade? Eu não tenho dom nenhum. Gente, mas eu sempre escuto isso: eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum. O que eu vou fazer? E eu sempre falo: todos nós temos dons, todos nós temos talentos. Então, a gente não precisa estar ansiosos com os estudos. E para tudo tem seu tempo, Tudo né? tem o seu tempo. E eu não vi ninguém que não conseguiu achar uma área na vida, gente. Não existe isso. Então, eu sempre falo isso com a minha filha. Calma, respira. Um dia de cada vez. Primeiro, você só precisa ter a responsabilidade de estudar. E falar quais são as dificuldades. Talvez que ela tem muita dificuldade em exatas. Se ela precisar da minha ajuda, coitada, ela não vai conseguir, porque eu também tenho dificuldade. Mas eu estou aqui para conseguir uma ajuda para ela. Então, precisa se abrir e falar qual realmente é a sua dificuldade. Se a dificuldade é prestar atenção, então vamos tirar as distrações. Eu vou te ajudar a tirar as distrações, que talvez você não consiga sozinho. Talvez seu celular está ali grudado na sua mão, talvez a TV. Então, mas a gente está aqui para ajudar um outro, né? Mas o estudo é calma. Primeira coisa que você tem que estabelecer é viver o propósito de Deus na sua vida. É o que eu sempre falo lá em casa. Não esteja ansioso para nada. E lembrar que o propósito de Deus envolve tudo, né? Tudo. Quando Deus nos formou, Ele já nos formou com um propósito ali para todas as áreas da nossa vida. Então, Ele o nos propósito escolheu, de né? Deus não era somente a sua salvação, mas que você passasse por essa terra com todo um propósito. Então, Ele se preocupa, assim, com o seu estudo, Ele se preocupa com a sua profissão, Ele se preocupa com tudo. Então, calma.
né? Respira. E faça a sua parte. Responsabilidade, eu falo isso. Hoje, quando eu perguntei para o Pedro assim, sobre um conselho de estudo que eu sempre dou para ele, né? Falei, fala aí, Pedro, um conselho de estudo. Ele, faça tudo como se fosse ao Senhor. Porque eu sempre falo para ele. A Noemi é amiga da Camila. A Camila também falou isso. Eu falei assim para ele, sempre tem que ter esse propósito. Mãe, tirei 10. Parabéns, você tirou 10. Mãe, tirei 7. Você é capaz, você pode, você consegue mais. E a Cá falou uma coisa que é legal, né? Você estudou, você se Fez o seu esforçou. melhor, né? O seu 7 é o melhor que você conseguia. Então, parabéns pelo seu 7. Né? E eles se cobram muito, né? Porque Muito. teve o seu esforço ali, Sim, né? mas tem a questão que, às vezes, pode conseguir melhorar isso, né? Então, eu sempre dou, assim, palavras de afirmações, sabe? Você é capaz, você consegue. Tá com dúvida? Vamos procurar ajuda, se organiza. O Pedro mesmo é um adolescente que ele precisa de rotina. Se ele não tiver rotina, ele não funciona para os estudos. Eu acho que o adolescente. Tem lá uma rotina da semana e muitas vezes Eles burlam. precisa ainda do meu celular lá No check, despertando. já fez isso. Eles conseguem burlar até a rotina. Então você tem que ficar Mas de é olho. uma característica do adolescente, Do adolescente. né? Então, assim, pro pai, a mãe, a gente tá falando muito isso. Vai estudar as características dos adolescentes Sim. pra você entender que nem sempre é preguiça. Não é. Vai ter o dia da preguiça. Mas nem sempre é preguiça. É característica do adolescente ser esquecido. É muita coisa na Desorganizado. cabeça, desorganizado. Então, qual vai ser o jeito de ajudar? Vamos fazer uma listinha, colar na geladeira de tudo que você tem que fazer? Então, é isso que você vai fazer. Tem 2 homens aqui, né? Os homens que não nos ouçam, né? Mas marido, quando vai no mercado, a gente não tem que fazer a listinha do mercado e às vezes esquece. Exato. Gente, adolescente é assim. Tem que fazer a listinha. Faz pra ele a listinha. Eles estão rindo ali atrás, falando que é verdade. Eu já dou assim, ó. Verdade. Faz a listinha, o que ele tem que fazer, o que ele tem que estudar. Mas isso entra o interesse do pai na vida do filho. Sim. Né? O que você está estudando na escola? Onde você está tendo dificuldade? Que prova você tem essa semana? O que você precisa estudar? Porque você não vai conseguir ajudar o seu filho se você não souber da vida dele. Exatamente. Né? Então, se interesse pelas coisas da escola do Está seu filho. participando Né? mesmo das aulas, né? Estão assistindo às aulas, Sim. né? Tinha uma amiga minha que falou que a professora falou assim: olha, seu filho está participando de todas as aulas online. Ela falou, nossa, fiquei até orgulhosa, né? Porque o Léo participando de todas as aulas. Aí ela falou que um dia ela entrou no quarto para ver, ele estava mesmo com o celular ligado, que era aula online, assim do lado e roncando. Mas ele estava lá, no online. No online, Só a né? foto. Câmera Então, fechada. esteja atento, né, ao que seu filho está fazendo. Vá às reuniões, né? Eu fui na reunião da minha filha, adolescente agora. Gente, os pais não vão à reunião. Mas é isso, se interesse da pelas escola, coisas do filho. Gente, como assim? Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe não ir numa reunião. Gente, eu acho que eu vou até na faculdade. Saber o que está acontecendo lá. Pastor né? Maurício levava a rei. Mas e aí, porque, como eu falei, a minha filha tem muita dificuldade em exatas. Eu falei, gente, eu fui lá e já esperei todo mundo embora. Eu falei assim, professor, eu quero conversar com você no particular. Eu falei assim, vem cá, eu quero saber, a minha filha tem dificuldade? Me diz aí, a dificuldade parte da onde? Como que eu posso ajudá-la? E hoje está tão mais fácil, né? Porque os professores você tem contato até pelo WhatsApp. Sim. Às vezes você não tem tempo de ir na escola, mas manda busca, uma né? mensagem, liga na escola, fala, "Olha, não consigo ir, como que eu faço para conversar, né? Tem até como contratar aula, né? Online de reforço, gente. Tem várias Sim, opções. o negócio é participar. É. Mais um conselho de mãe, e esse é forte. Amizades. Para adolescente... Uau. Eu acho que o adolescente, o conselho de mãe para adolescente na amizade vai ser só meu amigo. Eu acho que esse é um dos conselhos. Primeiro é Jesus Cristo. E o segundo tem que ser os seus pais. Isso a gente sempre fala para o Pedro, né? E tem que ser assim mesmo. Eu tive essa experiência em casa, né? Eu era muito amiga da minha mãe, assim. Podia conversar com ela qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de dúvidas. Então, a casa tem que ser o seu porto seguro.
tem que ser a sua confiança. Então, tem que ter a verdade, né? Tem que ter um relacionamento mesmo de amizade com os pais, sabendo que o amigo não é aquele que fala só o que você quer ouvir. Sim. O amigo é aquele que fala a verdade, é aquele que corrige, aquele que te orienta, confronta. Né, que confronta. E o amigo, assim, fora de casa, então, tem que ser amizade que te leve para perto de Jesus. Você tem que ter amigos que te façam crescer em Cristo, que te influenciem a você ser mais apaixonado por Jesus e não o contrário, né? Eu tenho amizades que eu tenho até hoje aqui na igreja que me influenciam até hoje, da minha adolescência, da minha a juventude. E do contrário também, teve amigos que eu tive que me afastar. Sim. Porque não faziam isso bem para mim, né? E para a vida toda, né? Eu lembro uma vez que a pastora Edna falou, ela falou assim, me fala com quem você anda, que eu vou te falar quem você é. É um provérbio que ela usou isso para minha vida. Então, tem amizade, às vezes, que você tem, sim, que deixar de lado. Por quê? Porque é roda de escarnecedores. É isso que eu sempre procuro levar isso para os conselhos que eu dou para o Pedro também, né? E para as meninas que estão aí nos assistindo, os meninos também. Essa amizade, ela vai fazer bem para o teu espiritual? Essa amizade, ela vai te levar mais para perto de Jesus? E quando a mãe fala, a gente não entende, né? Mas então eu acho que é aquele negócio, meu Deus, então me mostra. Eu quero enxergar o que minha mãe está enxergando. Exato. Eu quero ver o que ela está vendo. Por que ela está falando que não pode, se para mim a pessoa me faz tão bem? E minha mãe está falando que não pode, então eu quero ver, né? Qual é esse olhar? Ou se não, meu Deus, mostra para minha mãe que ela está errada. Porque brigar, debater, não vai levar em lugar nenhum. E não tem também como... não ter os colegas lá de fora, né? Sim. Porque eu falo para o Pedro que os amigos você tem aqui na igreja. E se não tiver, porque o Pedro cresceu na igreja, mas chegou um determinado tempo da pré-adolescência dele que ele falou, mãe, eu não tenho mais amigos. E aquilo me chocou, aquilo doeu em mim. Ele falou assim, eu não tenho amigos na igreja. Eu falei, como não? Está na igreja. Cresceu na igreja. Todos os domingos, sábados, reuniões, cresceu debaixo do banco da igreja. Como que não tem amigos? Então, o que nós fomos juntos? Orar. Então, nós vamos orar para que Deus te dê amigos. E essa foi uma experiência que marcou ele. Tanto que a gente vai falar de fé, já pegando um gancho aí, é resposta de oração dele, que fez ele acreditar que Deus se importa com isso. Deus se importa até com as minhas amizades. Deus se importa que eu tenho amigos, sim, na igreja. E providenciou, sim, amigos para ele que fazem com que ele tenha o mesmo linguajar, com que ele tenha os mesmos objetivos, de estar aqui no sábado às 2h30 da tarde. Por quê? Porque os amigos entraram no forjador, vamos também. Sim. E Deus tem interesse nisso. Sim. Então, eu não tenho amigo dentro da igreja, ore, peça ao Senhor. Né? E fora da igreja, vão ter os colegas? Vão ter os colegas. Sim. Porque não tem como você excluir isso. Mas seja a luz do mundo, seja o sal da terra lá fora, que você seja influenciador e não influenciado, né? Uhum. O próprio Jesus, ele teve amigos, né? Jesus, ele tem interesse nas amizades. Eu costumo falar lá em casa o seguinte: filha, você tem que ser como um farol, porque nossos relacionamentos, eles precisam ser intencionais. Jesus, ele foi intencional com as amizades, ele muito intencional. Então, a gente precisa ser intencional. Inclusive, até que eu estava contando para a Noemi uma experiência que ela teve. Ela está levando um amigo para a igreja, está trazendo um amigo para a igreja, e é lá da escola dela, da sala dela. A família dele veio me procurar, os pais, e falou bem assim, a família toda está vindo para a igreja, já está participando da escola bíblica, e os pais falaram bem assim para mim: eu fui para a igreja por causa da sua filha, pelo que eu vejo nela, pelo posicionamento dela. Eu fiquei super feliz, porque eu achava que eu era uma mãe super chata. Porque, gente, tudo que ela passava, que ela postava no Instagram, tinha que passar por mim primeiro. Eu era o filtro. Eu falei assim, não, nós precisamos ser intencionais. Nosso posicionamento vai mostrar quem é Jesus nas nossas vidas. E isso parte da nossa amizade. Porque ela precisava se preocupar, e eu sempre falo isso com ela, você tem que se preocupar, que às vezes a gente pensa o seguinte:
A gente tem que tomar muito cuidado com quem são os nossos amigos, mas a gente precisa se preocupar quem nós somos para os nossos amigos. Sim. Quem você é para os seus amigos? Você influencia? Você transmite Jesus para os seus amigos? Qual é o seu posicionamento lá na escola, quando a gente não está perto? E pensar que o nosso caráter não mostra não só quem nós somos, mas mostra Caráter de Jesus, né? Exatamente. As pessoas vão olhar para mim e vai falar isso aí que é Jesus? Exatamente. Eu não quero Você isso. corrompe. Né? Então, essa preocupação, a gente tem que trazer eles também para esta verdade, porque muitas vezes a gente, como pais, a gente tem muito medo de quem eles vão se relacionar para eles não se corromperem. Mas a gente precisa levar eles a se relacionarem para trazer a luz para essas pessoas, entendeu? E eu falo sempre isso com ela. Quem que você é? Você está influenciando ou você está sendo influenciado? Que tipo de amiga você é? Durante a minha adolescência e juventude, eu passei por várias amizades, né? E teve uma época da minha vida onde várias pessoas elas se desviaram, mas eu também tinha amizades fora da igreja. Aí eu escutei uma analogia, eu não lembro de onde foi, mas que eu tenho isso marcado até hoje. Que quando a gente está com Cristo, a gente está seguindo um caminho, certo? Caminho estreito ali com Jesus. E essas pessoas elas estão em um outro caminho, um caminho paralelo. E a gente tem que deixar portas abertas, sabe? Portas para aquelas pessoas verem quem nós somos, o caminho que a gente está trilhando, e também conseguir trazer essas pessoas para esse caminho. Então, muitas pessoas elas vão se desviar, mesmo que tenha nascido na igreja, as pessoas vão se desviar, muitas pessoas vão vir depois, a gente vai ter relacionamentos fora da igreja, mas a gente sempre tem que deixar ali aquele caminho aberto, sabe? Para essas pessoas conseguirem entrar e aceitar Jesus e caminhar junto com Ele. Porque o nosso maior objetivo nessa terra é glorificar a Deus e levar mais pessoas a glorificarem, aceitarem Ele. Então, acho que... Eu lembrei disso agora, quando eu era adolescente, escutei isso. Eu acho que faz muito sentido, porque todo mundo vai passar por esse momento na vida, né? E é o que a Alcione falou, eu não posso só pensar em quais amigos eu tenho, mas que tipo de amigo eu tô sendo, né? Me fez lembrar de uma experiência que o Pedro teve. Sempre que o Pedro era convidado para alguma festinha de aniversário, eu comprava para os amiguinhos da escola um presente e uma Bíblia. A gente sempre presenteava assim, dava um presentinho e dava uma Bíblia. E um dia uma mãe falou assim para mim, nossa, Noemi, eu nunca tinha pensado nisso, porque essa mãe também era cristã, e nós fomos no aniversário da filha dela, e mesmo assim eu dei a Bíblia. Ela falou assim, nunca pensei em dar um presente assim para uma criança. Isso o Pedro tinha lá nos seus 7 anos, 8, 9 anos. Quando foi o ano retrasado, uma das mães me ligou. A menina agora está com a idade do Pedro, 15 anos, e ela me ligou falando que encontrou a Bíblia que o Pedro tinha dado para ela e que ela estava precisando de muita ajuda. E que ela se lembrou dessa amizade e se lembrou que o Pedro era aqui da igreja e que conhecia Jesus e tinha feito lá uma dedicatória para ele e que ela queria vir conhecer a igreja. Ela tem vindo no MCA, ela conheceu a igreja, ela está sendo transformada, a sementinha está lá no coraçãozinho dela. Esses dias o Pedro foi num outro aniversário, eu falei, você vai levar para a menina que fez 15 anos uma Bíblia. Você vai levar o presentinho, mas você vai levar uma Bíblia. Isso é intencional. Por quê? Porque uma coisa assim, simples, né? Simples. E é isso que eu acho que a gente precisa semear na vida dos nossos filhos. E não teve nem aquele esforço da palavra, eu tenho vergonha, não consigo falar. A minha filha fala muito isso, mamãe, eu não consigo me expressar, não consigo falar fácil, igual minhas amigas. Tá, filha, você não precisa falar. O Espírito Santo testifica através de você. Sim. Você só precisa ser luz. E a gente, para ser luz, a gente precisa buscar a luz do Espírito Santo. E a gente só consegue isso através da palavra. Gente, o bate-papo tá muito bom. Mas tem umas pessoas ali atrás que ficam assim, sabe? Queria agradecer muito a presença de vocês. Que delícia de bate-papo. Sim. Vamos marcar um parte 2, amiga? Sei que elas falam nervosas, né? Imagina. Queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Como a gente falou para a Cris e para cá, né? Vocês são exemplos de mães pra gente. É uma alegria enorme ter essa parceria com vocês, saber que a gente pode contar com vocês. E queria deixar o recado para você, papai e mamãe. Precisar de ajuda, estamos aqui também para ajudar. Nós
os adolescentes. O Ministério da Família pode ajudar você, papai e mamãe. Mas nos procure também, né? Porque às vezes é difícil, né? Não sei quem procurar, não sei para quem falar. Estamos aqui para te ajudar. Sim. E mamãe, seja mãe, né? Para o seu filho. Às vezes é só isso que precisa. Sim. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue abençoando essa jornada de ser mãe. Que vocês continuem sendo capacitadas aí para abençoar a vida dos filhos de vocês. Amém? Amém. E para vocês que estão nos assistindo, um super beijo e até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.